Olá, meus queridos, olá, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, Pai seja com você que chegou agora. E agora nós vamos entrar no tema, fundamento da fé dos patriarcas. Fundamento da fé dos patriarcas. Isso é um tema muito importante para o qual nós também podemos espelhar. Vamos lá, irmão Nathaniel. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 16. É bem longo, só aí já dava para nós fazer o programa todo e ainda sobrar tempo, né, irmão Nathaniel? Amém, porque é muita coisa, mas graças a Deus nosso tempo é resumido, mas o que Deus falar em nossa boca vai dar certo. Vamos lá, irmão Nathaniel. Amém, então graças a Deus. Hebreus 11, vamos lá com essa leitura boa. 1 a 16 diz... Vou aumentar aqui para os irmãos ver. Os irmãos que acompanham em vídeo, Facebook e YouTube, podem acompanhar os versículos na tela. Mas se só escuta também, bom demais. Preste atenção para você aprender da palavra. Diz, vou ler aqui na versão NVI, que é a nova versão atualizada. Nova versão internacional. Diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora seja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originários e descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nos de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de se chamar o Deus dele, pois preparou-lhes uma cidade. Louvado seja Deus! Então, são tantos heróis da fé e eles, como profeta, como patriarcas, eles foram os primeiros, foi um dos primeiros homens a qual Deus fez a promessa, começando ali com Abraão, e vemos ali que Noé também vemos ali muitos que alcançaram a promessa. Isso é muito maravilhoso, né, irmão Nathaniel?
algo que Deus fez na vida de cada um deles, como Abel, começou ali pela fé, também veio outros irmãos que vieram antes de nós, e eles foram homens que alcançaram a promessa, como diz que Deus mostrou ali a terra para Abraão, ele vendo-a de longe, mas está aguardando um dia receber essa promessa para todo sempre, porque muitos, quando pegam esse texto ali, acham que eles é outra coisa que Deus está oferecendo a eles, mas não. Deus ofereceu a Abraão a terra prometida e continua com a promessa segundo o que está escrito. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, você tem alguma pergunta? Amém. Vamos aqui para a primeira pergunta. No que está afirmada a fé das diversas religiões? Pronto, irmão Nathaniel, pergunta boa. Em que está afirmado as diversas religiões e que a fé deles estão firmada? Então nós vemos que a fé da maioria de hoje, que a gente vê das religiões, está firmada em que mesmo, Nathaniel? Você pode ler algum comentário para nós que fala em que a fé desses homens estão firmada? Amém. Então vamos lá, que diz o comentário. Desde os tempos antigos, a maioria dos povos em suas religiões basearam seu credo em escritos mitológicos. Muitos outros também baseiam sua fé nos escritos de seus filósofos, proclamando a sabedoria dos homens e mesclam filosofias e mitologia. Esta é a razão pela qual a maioria das religiões são politeístas. Mesmo as religiões não sendo iguais, compartilham uma característica, acreditam no sobrenatural, em forças que não se veem, mas que controlam a vida das pessoas. Aparentemente, a maior parte da humanidade é religiosa e cada qual segue um princípio diferente de doutrinas. Eita, irmão Nathaniel, olhos biônicos, né? Distância aqui que o irmão Nathaniel está lendo. E eu pelejo assim, eu esforço para ver, regalo o olho, irmão Nathaniel, não alcança, se for de binóculo ou óculos alcança. Então, meus queridos, veja aí em que está baseada a fé das diversas religiões, né? Então veja que pelo comentário do nosso amado irmão escritor, né, que escreveu este comentário, são os irmãos da Igreja de Deus, estudiosos, né? Amém. Que pesquisa muito sobre as religiões que vivem hoje, que estão fora dos padrões bíblicos, né, irmão Nathaniel? E pega algum textos bíblicos para afirmar sua fé, mas não querem seguir, né, mesmas pisadas que veio Abraão, Isaac e Jacó, e não quer seguir também as pisadas do Senhor Jesus Cristo, a qual veio também, que cumpriu ali a risca, né, o que foi ensinado pelos profetas, pelos patriarcas, e deixou exemplo também de bom filho de Deus, que até deu a sua vida para nos resgatar. Isso prova que eles estão envolvidos em politeístas, eles dizem que são unidos, mas não são, porque cada qual segue uma forma de doutrina, e não tem como, né, irmão Nathaniel? Não tem como ser a mesma fé. Mas agora outra pergunta, irmão Nathaniel. Tem outra pergunta que pode basear a Igreja de Deus? Em que a Igreja de Deus se baseia? Vamos lá. Amém. Então vamos para a segunda pergunta. No que se baseia a fé da Igreja de Deus? Pronto, em que se baseia a fé da Igreja de Deus, né? A Igreja de Deus, né, irmão Nathaniel, tem sua fé baseada no que mesmo? Vamos ver. Romanos capítulo 9, versículo 4 a 8. Amém, graças a Deus, vamos sempre adorando ao Senhor nosso Deus, vamos exaltando, aleluia, vamos dando glória. Vou colocar aqui na tela para você acompanhar, bem no comecinho, tinha me esquecido aqui de mudar a cena, mas agora você vê na tela, graças a Deus. Vamos lá,
O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Louvado seja Deus. Veja aí o que Paulo falou, né, bem enfatizada, bem firmada pela Escritura Sagrada, que não são filhos aqueles que são baseados somente os filhos natural, mas aqueles que são baseados na fé e na promessa. Esses são os filhos, porque também nós alcançamos a promessa por meio de Jesus Cristo. A promessa veio a todos, depois que foi rejeitado, Deus foi rejeitado pelo povo, a maioria do povo de Israel, ficou ali uma semente, né? Veio uma semente que chegou até os 144 mil, e depois Deus abriu espaço para o gentio, e graças a Deus nós estamos aqui anunciando esta palavra, crendo também que fazemos parte dessa mesma promessa. Louvado seja Deus. E você que está aí nos acompanhando, você crê nesta mesma promessa? Que bom! Se você crê nessa mesma promessa, deixa o seu comentário para que nós possamos continuar cada vez mais trazendo essa mensagem para você. É isso que a Igreja de Deus se firma na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Está escrito, nós acreditamos e seguimos para a glória do nosso Deus. Vamos lá, irmão Nathaniel. Gênesis capítulo 26, né, irmão Nathaniel? Versículo 5, mais uma prova rica. Amém, é para já. Vamos entendendo a palavra do nosso Deus. Aleluia. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Pronto, em que a Igreja de Deus se firma? Obedecendo os mandamentos de Deus, as suas leis, estatuto, assim como Abraão também o guardou, foi e se tornou amigo de Deus. Então, para nós se tornar amigo de Deus, é necessário que nós guardemos seus mandamentos. Se não guardar os mandamentos de Deus, nós não somos amigos de Deus. Então, como é que nós vamos se tornar amigo de Deus se eu não quero guardar os seus mandamentos, não quero guardar seus preceitos, não quero guardar as suas ordenanças? Então, eu se torno inimigo dessa forma, se eu andar ao contrário. Então, quando nós fazemos de acordo com a Escritura, como fez aí Abraão, e se tornou amigo do Senhor, nós também se tornamos amigos dele, não é isso mesmo, irmão Daniel? Amém, com certeza tem que obedecer, e aqui a prova, o patriarca Abraão, ele guardou os mandamentos de Deus, ele guardou as leis. Então a lei ela já existia desde o princípio, já os patriarcas obedecendo, seguindo já a lei do nosso Deus. Graças a Deus, irmão Nathaniel. Agora, irmão Nathaniel, vamos ver mais um versículo bíblico que aponta em que está afirmada a Igreja de Deus. Deuteronômio 31, versículo 24 a 26. Amém, é para já. Vamos lá, aprendendo da palavra do nosso Deus. Então você preste atenção para você aprender. Vou ler aqui o primeiro versículo, que é o versículo 24. Amém. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei no início ao fim, deu ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloque este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Olha aí, depois que ele escreveu todas as palavras da lei, a qual o Senhor Deus ordenou, e disse que tudo que eles fizessem dali em diante, que eles transgredissem, aquela lei seria testemunho a respeito do que eles fizessem.
Então hoje é a mesma coisa. Se a pessoa matar, está escrito lá, não matarás. Se a pessoa roubou, furtou, tá escrito, tá, que serve de testemunho contra a pessoa, que já estava escrito. Se a pessoa adulterou, também está escrito, não adulterarás. Então a lei, além dos 10 mandamentos, existia as leis que apontava a quebra de um mandamento, a quebra de uma lei. Então hoje não tem para onde fugir. Ou nós segue a palavra de Deus, ou segue filosofia de homens, criada por homens. Só que há filosofias que não tem base bíblica, que é baseada na filosofia humana ou comparação humana, não tem salvação para ninguém. A única forma de salvação é obedecendo a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, mais um versículo para você ler. Amém. 1 Carta de Pedro 4:11. Amém, graças a Deus. Vamos para a palavra do nosso Deus, sempre adorando esse Deus que é bom, que é maravilhoso, graças a Deus, aleluia. Diz: se alguém fala, faça-o como Deus transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém, amém. É algo muito importante, né, irmão Nathaniel? Se alguém fala, né, se alguém diz alguma coisa, faça segundo o que está escrito. Então não tem para onde a gente fugir. Outro versículo bem interessante, irmão Nathaniel, 2 Timóteo 3,16. Amém, graças a Deus, aleluia. Vamos sempre adorando ao Senhor nosso Deus. Deus venha ser honrado e adorado. Então, vamos pegando aqui a escritura. Diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Glórias a Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, tanto para corrigir como para ensinar e para tornar o homem de Deus perfeito. Então, a Igreja de Deus está baseada nas escrituras. Não tem para onde nós fugir. Quem foge desta regra não é Igreja de Deus e tampouco faz parte da Igreja de Deus. A Igreja de Deus, ela está baseada nas leis de Deus, nos profetas que veio antes de nós, nos profetas e nos patriarcas. Nós temos que seguir a palavra de Deus de acordo com o que está escrito. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, tem outra pergunta? Temos sim a terceira pergunta: como a fé e a doutrina foram transmitidas aos patriarcas? Como ela foi, né? É verdade que nos princípios, nos episódios, não havia escritos, né, irmão Nathaniel? Era falado de boca a boca. Não havia alguém para escrever algo ou mandar carta, mas Deus enviava os seus anjos, ali falava viva voz com Abraão, e assim nós vamos ver de que forma era. Gálatas 3:8. Amém, graças a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Ao Senhor a honra, a glória e a adoração. Então aqui diz o seguinte: prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Aleluia. Primeiramente anunciou a Abraão, e por meio dele todos aqueles que acreditassem no que Abraão falasse seria abençoado, porque Abraão foi abençoado. Aonde ele ia era abençoado. Passar por provação, mas nem um homem feriu Abraão, né? Nenhum homem tentou para matar Abraão ou tirar a vida dele. Tentar pôde e apareceu pessoas para querer tentar, mas Deus estava sempre com ele e sempre guardou Abraão até o final de sua vida, até dar o último suspiro. Abraão morreu de velhinho
e graças a Deus andou por aquelas terras peregrinando junto com sua família, armando tenda. Aonde ele ia, se fosse para se defender pela espada, se defendia, se fosse para defender o seu povo, defendia, mas Deus sempre estava com ele. Louvado seja Deus. Então, irmão Nathaniel, Romanos 2,15. Amém, graças a Deus. Vamos aqui pegando a palavra do nosso Deus, para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso. Amém, aleluia. Pois mostram que as exigências da lei são gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Quer dizer que a pessoa, né, que anuncia o evangelho, tanto faz a pessoa ser um verdadeiro servo de Deus, como não, a lei está no coração de cada um deles. Então, de uma forma ou de outra, alguém vai falar da lei, vai dizer que não deve matar, vai dizer que não deve adulterar. Por quê? De uma forma ou outra, né, a lei de Deus, ela está sendo implantada, sendo anunciada, e assim vai. Irmão Nathaniel, vamos ver, irmão Nathaniel, ainda Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Amém, graças a Deus. Diz aqui o seguinte. Amém, então diz aqui o seguinte: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Agora o 6 e 9. Isso. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. O 9. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 6 e 9. Amém. Certo, no capítulo 6, o versículo 9. Então, tinha lido os versículos. Pronto, então vamos aqui. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amém. Outro homem que realmente foi fiel, foi achado fiel naquele momento, naquela época, porque a terra tinha se corrompido. Então Noé se manteve firme na fé, guardando as leis de Deus. Vamos ver ainda Gênesis 26, 1 a 5, irmão Nathaniel. Depois vamos ler logo o 9, né? Capítulo 9, versículo 4 de Gênesis, está mais próximo aí, né? Pronto, então vamos aqui. Graças a Deus, diz a palavra, mas não comam carne com sangue, que é vida. Pronto, aí também mostra bem claro a respeito do que eles seguiam, né, irmão Nathaniel? Foi avisado para que eles não comessem carne sufocada ou com sangue após ter descido da arca. Vamos lá mais, 26 de 1 a 5. Diz, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei do Filisteu. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seu descendente darei toda essa terra e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seu descendente tão numeroso como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Amém, amém, amém. Mostrando bem claro ali que Deus realmente falava, não existia uma carta ali ou escrito, Deus vinha pessoalmente, enviava os seus anjos ali para falar, e Deus disse para Isaac, não desça. Isaac viu ali a situação naquela terra que estava seca, não tinha comida para o seu gado, não tinha comida para a sua família, ele ficou com medo, né, irmão Nathaniel, de passar fome nessa cidade. Então ele pensou, voltarei para o Egito, porque lá tem muita fartura. Só que Deus disse, não desça para lá. Uma vez que saiu, não volte mais. Vamos lá, irmão Nathaniel.
não era a época, não era o tempo de descer para lá. Vamos também agora para Atos capítulo 15, versículo 26. Amém. É pra já, vamos aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos entender na Santa Escritura. Os homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos ver aqui, irmão Nathaniel, outro texto muito maravilhoso. Eu quero saber outra pergunta. Aí foi, né, que não havia escrito, então era boca a boca que era pronunciada a palavra, eles guardavam a palavra do Senhor. Quando eles não tinham um rumo certo, Deus, ele pediu direção a Deus, ou então Deus aparecia a eles, não desça por aí, não vá por aí, vá por aqui. E é assim que Deus ainda faz hoje, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, e quando nós queremos que Deus também compartilhe com a nossa vida dia a dia. Deus abençoe. Vamos lá, irmão Nathaniel, com outra pergunta. Questão 4. Por que a igreja deve guardar as leis que os patriarcas guardavam? Por que a igreja deve guardar as leis? Vamos lá, Romanos 7, 7 a 12. Amém, graças a Deus, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, diz o seguinte, para a honra e glória do nosso Deus: que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma, de fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Olha aí, né? Aí diz mais do que o 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir a vida, na verdade, produziu morte. 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Eita, que glória, maravilhoso, né? Não precisa nem explicar, porque já está explicado, né? Não conheci o pecado se a lei não dissesse, não cobiçará. Então, é isso aí. Por que nós devemos guardar, né, a igreja de Deus? Ainda o versículo 22 e 25 do mesmo capítulo, irmão. Pronto, então vamos aqui. Pois um íntimo do meu ser tem um prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha aí, né, a luta, né, uma luta. Por isso que a palavra do Senhor faz bem claro ali em Mateus 7,12, né, que diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-vos-lhe também vós, porque isto é a lei e os profetas. Eita, Nathaniel. Agora vamos ver Mateus 5,17. Amém. Me confundi, eu li foi o 23. O 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Para Mateus 5,17, sem mais delonga, vamos lendo aqui em nome de Jesus Cristo, aleluia, diz: não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Glórias a Deus, Jesus não veio cumprir. Então é o nosso dever também cumprir. 1 Coríntios 7,19. Amém, graças a Deus, aleluia, diz o seguinte: a circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O que importa, né, irmão Nathaniel, é obedecer aos mandamentos de Deus. 1 João, capítulo 5:2. Amém, graças a Deus, diz o seguinte aqui: assim sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Glórias a Deus. Apocalipse 14:12. Amém. Então diz o seguinte, a palavra do nosso Deus, que é bom e maravilhoso. Glória.
Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Glórias a Deus. Aí diz mais também aqui, Eclesiástico, Nathaniel, capítulo 12, versículo 13. Veja lá, os irmãos verem na tela, para nós concluir aqui o trabalho. Então, graças a Deus, vou pegar aqui Eclesiastes 12, versículo 13. Pronto, então vamos, amém, aleluia. Diz o seguinte: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é essencial para todo homem. Pois é, em outras palavras, é o dever de todo homem observar os mandamentos de Deus. Então a Igreja de Deus está baseada na lei, né, nos profetas, na fé. Então é o nosso dever, é a nossa obrigação guardar, observar os mandamentos de Deus para que nós possamos ser salvos. Como diz ali Apocalipse 14, 12, aqui está a fé dos que guardaram, né, a paciência, dos que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, paz seja convosco. Amém, o Pai seja convosco.